Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a 17ª aula do primeiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Geral e Inorgânica. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso projeto, você vai acessar o site www.quimicadoamigo.com.br e lá você vai obter maiores informações sobre os 3 blocos de aula. Bloco 1, Química Geral e Inorgânica, Bloco 2, Fisicoquímica e o Bloco 3, as aulas de Química Orgânica. Além disso, no nosso site você encontra uma série de links interessantes, algumas orientações de estudos e o nosso diferencial, muitas listas de exercícios, as quais você faz o download gratuitamente, resolve no conforto do celular e na sequência a gente posta videoaulas aqui com as resoluções comentadas. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a aula onde a gente vai trabalhar o espectro eletromagnético e os espectros atômicos. Pessoal, essa é uma aula de introdução ao modelo atômico de Bohr. Vocês lembram que nas aulas anteriores a gente parou na teoria atômica de Rutherford. O modelo atômico de Rutherford, ele falava mais ou menos isso pra gente. Eu tinha um núcleo muito denso, com partículas positivas, e além dos prótons, ainda existia uma outra partícula no núcleo, os nêutrons, descobertos por Chadwick. Então vamos imaginar, o núcleo tem prótons, carga positiva, e na eletrosfera eu tenho elétrons de carga negativa. Cargas opostas tendem a se atrair. Tudo bem? Rutherford diz que este elétron, lógico que eu fiz aqui num tamanho bem grandão só para destacar, mas ele é muito pequenininho. A massa dele, a gente até comparou nas aulas anteriores, é 1840 vezes aproximadamente menor que a massa de um próton. Então, o que é um elétron? O elétron é uma partícula pequenininha com carga negativa girando ao redor de uma partícula grande com carga positiva. Esse modelo atômico de Rutherford, nessa teoria atômica de Rutherford, ela apresentava basicamente 2 problemas. Se o elétron tivesse parado, ele ia ser automaticamente atraído pelo núcleo, concorda? Uma carga positiva parada, uma carga negativa vão se atrair. Agora, se o elétron tivesse em movimento desordenado, né, ele está lá em movimento, um movimento circular, que ele falou que a órbita era circular, ele está aqui em movimento. À medida que ele vai se movimentando, ele vai perdendo energia, ou seja, ele vai emitindo energia. E à medida que ele perde energia, ele começa a desenvolver um movimento espiralar, e uma hora o que vai acontecer com esse elétron? Ele cai dentro do núcleo. Calma, o mundo não acabaria, simplesmente o modelo atômico de Thomson estaria certo, onde ele pensou num núcleo, num átomo, numa carga, uma coisa positiva com elétrons incrustados. Tudo bem? Mas o fato é que existiam algumas evidências experimentais que mostravam que o movimento, ou seja, que a emissão de radiação de um átomo não era algo contínuo. Um átomo não emitia radiação de forma natural. Ele só emitia alguns comprimentos de onda, ele emitia luz à medida que eu fornecesse energia para ele. E Bohr usa exatamente esses fenômenos como base. Então, Bohr usa como base os fenômenos que envolvem a luz para tentar explicar esse modelo aqui, para tentar corrigir esses problemas do modelo de Rutherford. Então, o modelo de Rutherford tinha 2 problemas, né? O problema é que o elétron não poderia estar parado em relação ao núcleo, ele seria atraído. Agora, se ele estivesse em órbita, ele estaria automaticamente, todo momento, emitindo energia. E se ele vai emitindo energia, ele vai perdendo velocidade, até um momento em que ele colapsa no núcleo. Ele descreve um movimento em espiral, que eu tentei desenhar aqui, e ele vai colidir aqui com o núcleo. Bohr usa a base de conhecimento sobre a luz para tentar melhorar, para tentar explicar este modelo. Por isso a gente para antes de entrar efetivamente no modelo de Bohr e fala um pouquinho sobre a luz. Quando a gente fala sobre a luz, hoje a gente sabe que a luz ela tem um comportamento dual. O que é um comportamento dual? A luz pode se comportar como uma onda ou como uma partícula. Quando a gente fala em comportamento como onda, a gente vai sempre pensar em ondas eletromagnéticas, né? Ondas eletromagnéticas. Pessoal, se a gente fala em onda, seria interessante a gente parar um pouquinho e retomar os conceitos básicos sobre ondas, né? Você lembra das suas aulas de física? Vamos pegar aqui uma onda regular
Quais são as características mais importantes que eu posso analisar de uma onda? Pessoal, são basicamente duas, né? O comprimento da onda, que é a distância entre duas cristas, né? Esse é um parâmetro importante para analisar de uma onda. E para calcular a velocidade de propagação de uma onda, eu preciso saber o comprimento dela e quantas vezes ela passa num determinado ponto por segundo. A medida de passagens da onda, ou seja, de ondas completas que passam por um determinado ponto em 1 segundo, a gente chama de hertz. Isso é a frequência da onda. Tudo bem? Então a frequência é o número de vezes que essa onda se propaga, que essa onda passa por um determinado ponto. Você concorda que se o comprimento de onda é grandão, ela demora para passar, ela passa poucas vezes nesse ponto que eu fixei? Se o comprimento de onda é curtinho, ela passa várias vezes por esse ponto? Pois é, quando a gente analisa a luz, ela apresenta uma velocidade de propagação constante no vácuo. Qual é essa velocidade? A velocidade de propagação da luz é da ordem de 10 à oitava metros por segundo. O número mais preciso é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então a gente pode dizer o quê? Que a velocidade da luz é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. O comprimento de onda a gente mede a distância de uma crista a outra. E a frequência é o número de vezes que essa onda passa num ponto em 1 segundo. Ora, se este valor aqui é um valor constante, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. O que a gente pode inferir matematicamente? Se eu aumento o comprimento de onda, eu diminuo a frequência. O contrário também é verdadeiro. Se eu diminuir o comprimento de onda, eu aumento a frequência. A gente vai ver isso aqui nesse tal de espectro eletromagnético. E ele traz todas as combinações de velocidade, de frequência e comprimento de onda para obter essa mesma ordem de grandeza de velocidade aqui. E no espectro eletromagnético, a gente encontra desde ondas de rádio, no caso aqui eu coloquei as ondas longas de rádio, mas tem também as ondas curtas, AM, FM, as micro-ondas, radiação infravermelho, radiação visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. Esse é um comportamento da luz. A luz se comporta como uma onda eletromagnética. Um cientista que combinou as equações para chegar nessa ideia de propagação em ondas eletromagnéticas foi Maxwell. Porém, existia uma outra linha de pensamento que também tinha fundamento em experimentos, que é a linha proposta por Max Planck. Max Planck propõe que a luz não é uma onda, a luz pode ser analisada como sendo uma partícula. E para isso, a gente vai imaginar a luz se propagando aqui. Ó. A luz não se propaga de forma contínua, como este desenho que eu fiz. Para Max Planck, a luz se propaga em pequenos pacotes de energia. A esses pacotes, demos o nome de quantum, cada pacote. E a junção de vários pacotinhos, né, o plural de quantum é quanta. Com esta ideia de propagação da luz, né, da luz ser formada por partículas ou por fótons de energia, foi que Einstein propõe o efeito fotoelétrico. O que é o efeito fotoelétrico? Quando eu jogo luz na superfície de um metal, eu consigo arrancar elétrons. Ora, mas como que ele imaginou que isso aqui é feito por partículas? Porque dependendo do comprimento de onda, dependendo do tipo de luz que eu jogo, eu consigo arrancar elétrons com maior ou menor facilidade. Eu consigo ou não arrancar elétrons. Então cada cor tem um fóton, tem uma quantidade de energia relacionada a esta cor. E eu consigo ou não arrancar elétrons. Esse é o efeito fotoelétrico. Baseado nesses dois conceitos é que a gente vai trabalhar aí na aula de hoje. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o espectro eletromagnético. Pessoal, o espectro eletromagnético, ele basicamente traz várias composições de frequência e comprimento de onda para ondas eletromagnéticas. A gente começa lá do canto aqui, ó, com ondas de rádio. As ondas de rádio têm um comprimento de onda muito grandão, ó, da ordem de 10 elevado à quarta.
E a frequência também da ordem de 10 elevado à quarta. Ora, porque se eu tenho que chegar em alguma coisa da ordem de 10 à oitava, pensa, 10 à quarta vezes 10 à quarta dá 10 à oitava, concorda? À medida que eu vou caminhando para cá no meu espectro, eu tenho as micro-ondas. Micro-ondas, comprimento de onda menor, frequência maior. Faz 10 à décima vezes 10 a menos 2. Vai dar 10 à oitava, que é a ordem de grandeza das ondas eletromagnéticas, é a velocidade da luz no vácuo. Depois das micro-ondas, vem as radiações infravermelhas. A radiação infravermelha é o calor, você sente ela, mas você não vê. A radiação infravermelha tem um comprimento de onda menor e uma frequência maior. Se o comprimento de onda é menor, a frequência é maior, quer ver? Olha isso aqui. Vamos fazer um comprimento de onda menor. Concorda que a frequência é maior? Tudo bem? Então, quanto menor o comprimento de onda, maior é a frequência. E, de novo, se eu pego 10 a 14 com 10 a menos 6, dá 10 à oitava. Esse é o infravermelho. Pessoal, a partir daí, você vê que a gente já andou um monte aqui no nosso espectro. Entra o que a gente chama de luz visível. É só aí que a gente consegue enxergar a luz. Tudo bem? A gente começa a enxergar qual cor então? Ora, se eu parei aqui no infravermelho, a primeira corzinha que eu enxergo é a cor vermelha, nesse meu espectro aqui, ó. Estou enxergando a cor vermelha. A cor vermelha tem um comprimento de onda associado a ela, 700 nanômetros. Tudo bem? A cor vermelha vai modificando e vai ficando aqui, ó, vai tendendo lá amarelo, laranja. São as cores que eu tenho aqui de caneta, tudo bem? Aí depois do amarelo, do laranja, a gente tem a cor verde. Então a gente vem aqui, ó, e coloca aqui a cor verde. Olha lá, ó que bonitinho, cor verde. Vocês percebem que o comprimento de onda tem que estar diminuindo. Ou seja, a energia relacionada a essa onda, ela tem que estar aumentando. Olha quem vem depois aqui, ó. Depois vem a cor azul. Olha um espectro aqui bonito da luz visível. E quem vem por último? Ora, se aqui eu tenho as radiações ultravioleta, a última cor que eu enxergo é justamente a cor violeta. Olha só que bonitinho. Qual é o comprimento de onda associado à cor violeta? 400 nanômetros. Então o que a gente pode dizer? A cor vermelha tem um comprimento de onda dentre as cores visíveis, tudo bem? Um comprimento de onda alto e uma frequência baixa. A ultravioleta tem um comprimento de onda baixo e uma frequência alta. Depois entram as radiações ultravioleta, raio-x e raio gama, que tem o menor comprimento de onda e a maior frequência. Tudo bem? Esse é o espectro eletromagnético. E você vê que esse espectro, ele é contínuo. Eu começo aqui no vermelho, eu não paro mais. Quando que você vê isso aqui? Um arco-íris, por exemplo. O arco-íris, você enxerga isso aqui. Olha só que maravilha. No arco-íris, então, você enxerga esse espectro aqui, que vai lá desde o vermelho até o violeta na outra ponta. Tudo bem? Agora, na próxima lousa, eu vou trabalhar com vocês dois tipos de espectros. O espectro de absorção e o espectro de emissão. Quando eu for falar do espectro de emissão, eu ainda vou fazer um experimento para vocês darem uma olhada. Tudo bem? Então, aguarda um pouquinho que a gente já volta. Fala galera, voltamos agora com uma lousa nova, onde na lousa anterior a gente trabalhou a luz, o aspecto, né, a ideia da luz como uma onda, né, onda eletromagnética, a gente estudou o espectro eletromagnético, mostrei para vocês todas as possibilidades lá do espectro eletromagnético. Agora a gente vê a luz se comportando como uma partícula, como um fóton. E qual foi o experimento que levou o cientista Max Planck a propor essa ideia da luz se comportando como partícula? Foi um experimento muito simples, por exemplo, o aquecimento de uma barra metálica. Ao aquecer uma barra metálica, o que acontecia? Conforme eu aumentava a temperatura, eu mudava a cor da barra. Então, o que ele interpretou isso? Vamos supor, tem lá uma temperatura, na temperatura 1 a cor da barra é vermelha, ela começa a ficar vermelha. Se eu continuo aumentando a temperatura, a cor da barra fica azul. O que significa isso? Significa que à medida que eu aumento a energia fornecida, o metal me libera fótons de maior energia. Se eu estou dando energia para ele, ele me devolve mais energia.
Se eu dou pouca energia, ele me devolve pouca energia, fótons de pouca intensidade, fótons de cor vermelha. Aí, se eu aumento a temperatura, eu tenho fótons diferentes, de energias diferentes, né? Com energias diferentes. E a partir desse experimento simples, Max Planck propõe que a luz, é lógico, o experimento é simples, mas as deduções matemáticas são mega complexas. Mas ele propõe que a luz, né, tem um comportamento de partícula, ou seja, a luz é formada por pequenas partículas, depende da temperatura, eu tenho certos tamanhos de partícula, e aí a gente enxerga determinadas cores. Tudo bem? A parte final da aula é falar sobre os espectros. A gente vai falar do espectro de absorção e do espectro de emissão. O espectro de absorção, basicamente a gente vai partir do princípio, né, da experiência que Newton fez. Newton pega a luz branca, passa por uma fenda para concentrar o feixe de luz branca e faz essa luz atravessar um prisma. O prisma faz o quê? O prisma ele decompõe a luz nos seus comprimentos de onda. Então, a gente tem aqui ó, a cor vermelha, a cor laranja, a cor verde, azul e a cor violeta. Eu consigo pegar isso aqui, imagina que eu coloco aqui e tiro uma foto disso. Qual é o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar isso aqui, não vou? Um espectro contínuo que vai desde o vermelho até o violeta. O que acontece? Se entre a luz branca e a fenda eu coloco uma amostra gasosa, eu jogo luz branca numa amostra. Essa luz passa pela fenda e vai ser decomposta. Olha o que aconteceu aqui no meu experimento. Olha o que aconteceu aqui. Ó, eu tenho aqui a vermelha. Aí o que aconteceu? Eu vim para cá, eu tive a verde. Aí depois eu vim para cá e eu tive o violeta. Vocês perceberam que daqui para cá teve uma mudança? Imagina agora que eu tiro a mesma foto que eu havia tirado aqui, imagina que eu tiro uma foto desse aqui. Então, imagina que eu tirei uma foto disso aqui. Olha aqui o nosso retratinho, tudo bem? Olha só como ele vai ficar. Olha só que interessante. A foto vermelha, a parte vermelha ficou aqui, não ficou? Sim ou não? Olha lá, ó a parte vermelha aqui. O que tinha aqui? Não tinha cor laranja? A cor laranja vem da luz branca. Só que, neste caso, a amostra absorveu essa cor laranja. Se a amostra absorveu, no restinho de luz que passou para cá, ele veio a cor laranja? Não. Então, nesse ponto aqui, o espectro, né, o nosso retrato aqui, ó, ele ficaria assim preto. Por quê? Porque a cor laranja está faltando. Aí depois vem quem? Depois vem a verde, né? Olha a sequência aqui. Aí veio a verde aqui. Olha só, uma coisa bem bonitinha. No lugar da azul, ó, a azul, essa amostra absorveu também a cor azul, não absorveu? Porque a luz passou com todas e saiu com algumas faltando. Então a amostra absorveu alguns comprimentos de onda. Então no lugar do azul, a gente vai colocar um pretinho aqui de novo, porque ficou sem nada, ó. Tudo bem? Ela absorveu, então ficou sem cor aqui. E a violeta ela deixou passar. Então, o que acontece? Essa minha amostra gasosa aqui, ela absorveu alguns comprimentos de onda. E a gente percebe que, dependendo do material, ele absorve comprimentos de ondas diferentes. Então, eu posso fazer a confirmação, eu posso fazer a análise de um material a partir do espectro de absorção. Só que o espectro de absorção não é muito adequado. Por quê? Porque ele é feito a temperatura ambiente. Teve um cientista chamado Bunsen, um cientista alemão, que ele fez o seguinte, ele pegou alguns materiais e jogou na chama. Ele forneceu energia para esses materiais. E quando eu jogo determinados materiais na chama, acontece uma coisa impressionante, que eu vou mostrar para vocês agora. Pessoal, eu tenho aqui uma fonte de chama, né, o gás butano, então eu tenho aqui uma fonte de chama de energia e eu tenho na minha mão duas amostras. Essas amostras, ó, elas são incolores, tudo bem? Então eu tenho dois líquidos incolores aqui e eu tenho uma chama. O que eu vou fazer? Eu vou apagar a luz, eu vou acender essa chama e eu vou borrifar cada um dos líquidos aqui. E vocês vão ver o que vai acontecer com a cor dessa chama aqui, tá? Aguenta um minutinho aí. Pessoal, voltamos agora aqui com essa chama, fazendo um barulhinho, né? Você não deve fazer isso em casa. Agora presta atenção,
eu vou borrifar nessa chama o primeiro líquido incolor que eu tinha. Olha só quando eu borrifo esse líquido incolor. Vocês estão percebendo que a chama, ela está ficando vermelha? Ó, quando eu jogo aqui o meu líquido, a chama fica vermelha, bem vermelho, bem forte, aqui bem intenso. O que aconteceu? Eu forneci energia para os átomos que compõem essa minha amostra e eles emitiram luz vermelha. Beleza. Será que qualquer material que eu jogar na chama vai ficar luz vermelha? Vamos testar com a nossa outra amostra incolor aqui que a gente tinha. Ó. Quando eu jogo a outra amostra, olha o que acontece com a coloração da chama. Ela mantém a mesma cor? Se você pensou que isso aqui é o princípio dos fogos de artifício, você está certo. Olha só, inclusive a gente pode brincar aqui, a gente pode misturar as cores, etc, etc, etc. Então, esse foi o experimento feito por Bunsen. Tudo bem? Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham visto nesse experimento simples que a gente fez agora, que dependendo do material que eu jogo, ou seja, dependendo do material que eu coloco frente a uma chama, eu tenho a emissão de cores diferentes. O que acontece? Onde você enxerga isso? Nos fogos de artifício. Tem fogo de artifício vermelho, verde, amarelo, branco. O que a gente faz agora? A gente pega esta luz que foi emitida e eu passo ela por um prisma e vejo quais são os comprimentos de onda. Só que aí eu não posso falar que é um espectro de absorção. Por que não? Porque ela não está absorvendo nada, ela está emitindo alguma coisa. Ela emite luz. Lógico que a gente não faz mais o experimento assim com uma chama. Então a gente tem um tubo, dentro desse tubo tem um gás. Neste tubo eu forneço energia, eu posso fornecer energia elétrica. Eu estou dando energia elétrica para a minha amostra. E o que a minha amostra devolve para mim? Ela me devolve energia luminosa. Eu dou energia elétrica, ela me devolve energia luminosa. É o que acontece, por exemplo, nas lâmpadas fluorescentes ou nas lâmpadas neon que você encontra nos letreiros. Você fornece energia elétrica e o gás que está lá dentro te devolve energia luminosa. Isso é a emissão de um átomo, a emissão de luz. O que acontece? Essa luz que está sendo emitida aqui, eu passo por uma fenda, e o que vai acontecer? Essa luz que passou pela fenda vai passar de novo por um prisma. E olha só que interessante, quando a luz passa por um prisma, ela me marca, diferente do que marcava anteriormente, ela me marca pontos discretos. Ela não me dá um espectro contínuo como este aqui me dava. Ela me dá um espectro discreto. Se eu tirar uma foto disso aqui, olha só que interessante. Se eu tirar uma foto disso aqui, olha o que vai aparecer para mim. Vai aparecer, aqui no topo, vai aparecer um risco vermelho. Aqui, mais para baixo, aparece um risco azul. E aqui, bem para baixo aqui, aparece um risco violeta. O que acontece? O risco referente ao vermelho é o risco mais próximo a 700 nanômetros com uma certa frequência, então uma certa energia. E o risco que aparece aqui mais próximo do violeta é com 400 nanômetros com maior quantidade de energia. Então olha lá, o risquinho vermelho tem comprimento de onda grande e energia baixa, enquanto que o risquinho violeta tem comprimento de onda baixo e energia alta. Isso aqui é um espectro de emissão. Cada átomo tem um espectro de emissão diferente. Cada átomo tem um espectro que a gente considera como se fosse o RG dos átomos. Agora, por que isso acontece? Por que o espectro não é contínuo? Por que o espectro é discreto, ou seja, ele tem apenas algumas linhas? Por que isso acontece? Quem explica? Niels Bohr.
É com essa ideia, né, quando Bohr propõe o modelo atômico dele, a gente consegue interpretar teoricamente o que está acontecendo aqui com este espectro. Tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente falou um pouquinho sobre os problemas do modelo atômico de Rutherford, a luz como uma onda eletromagnética, a luz se comportando como partícula, falamos dos espectros de absorção, fizemos um experimento e mostramos para vocês o espectro de emissão. Com isso, a gente termina essa aula de número 17, que é a nossa base para o entendimento da teoria atômica de Bohr. A gente, na próxima aula, já entra direto com os postulados de Bohr. E sempre que a gente falar de um postulado, a gente vai tentar associar ou com alguma analogia para que você possa entender, ou então a gente vai retomar esses espectros e vai dar a explicação para esses espectros. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que ela tenha sido útil para você. Se ela o foi, por favor, dê uma curtida, clique no joinha aí. Se você achou que foi interessante para você, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, você ajuda bastante o canal a crescer. Divulgue junto aos seus amigos, peçam para que eles se inscrevam no nosso canal. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, crítica ou elogio para o canal, você pode deixar aqui nos comentários do YouTube ou nos e-mails que aparecem na sua tela, dúvidas@quimicadoamigo.com.br ou contato@quimicadoamigo.com.br. No mais, eu só tenho a te agradecer e dizer beijo, tchau.